Beleza, chegamos então ao episódio de número 8 do podcast da Vila da Graça. E hoje nós vamos tratar acerca de defesa pessoal, armas e a Bíblia. É um assunto um pouco espinhoso para alguns, polêmico, né? Digamos assim de passagem, mas nós acreditamos que a Bíblia tem algo a dizer sobre esse tema. E é importante para nós, como homens, né, a gente falar sobre a defesa pessoal e também o posse, né, de armas, inclusive armas de fogo. Está aqui com a gente o nosso co-host, né, estava sumido, nosso mestre, Diácono Padilha. E aí, Padilha, beleza? É uma honra estar aqui de novo, tentando contribuir, né, com um mestre teológico e o meu mestre das artes marciais, né? Então, acho que vai render uma conversa relevante. Legal. O que a gente poderia falar do nosso convidado hoje? Lenda aí da arte suave em Joinville. Alexandre Marciano não é de hoje, né? Então, ele já está sobre o tatame, próximo a 30 anos, eu creio. Eu fui graduado por ele da faixa azul até minha faixa preta. E ele tem experiência tanto nacional como internacional nas lutas. E é pastor também. Colega de ministério. Colega de ministério. Glória a Isso Deus. aí. Amém. Não sei se eu apresentei corretamente o meu professor. Excelente, né? excelente. É isso aí. Excelente. Então está com a gente aqui Alexandre Marciano. Por favor, meu irmão, se apresente. Por favor. Antes de me apresentar, é uma honra estar aqui, né? Como tu falou, o tema é um pouco espinhoso, mas eu acho que é bem importante conversarmos sobre isso. Até porque a gente tem ouvido muita coisa nesse sentido, apesar da curva de intensidade desse assunto ter caído um pouquinho, mas num passado recente estava bem alta, né? E muita gente falava muita coisa de forma muito apaixonada, sem muito embasamento também, e aí a gente tem que ter cuidado com os extremos, né? Isso. Temos que ter cuidado com os extremos. E é um tema que a gente precisa encarar com responsabilidade, com seriedade, porque, de fato, é um tema um pouco espinhoso, como o pastor bem disse. Isso. Meu nome é Alexandre Marciano, eu sou professor de arte marcial, estou em cima do tatame, como o Padilha falou, praticamente há 30 anos. E sou um apaixonado pela arte marcial. Acredito, de fato, que a arte marcial ela pode contribuir para a formação do ser humano, quando é feita de forma adequada. Eu sempre falo isso, eu sempre friso isso. Né, a arte marcial não é mágica, não tem milagre, mas quando ela é feita de forma correta, e quando eu falo fazer ela de forma correta, é fazer ela com princípios cristãos, né? Levar a arte marcial até a cruz. Isso. Aí de fato ela se torna algo transformador. Isso. Nós vivenciamos isso, né, Padre? Acaba sendo uma ferramenta missional, inclusive. Com certeza. É isso que ela é, né? É isso que ela é. E, inclusive, eu tive uma crise com relação a isso, pastor, porque eu estou convertido há 19 anos. E logo quando eu me converti, eu comecei a entrar em alguns problemas internos comigo mesmo. Eu era muito ligado à competição de alto rendimento, né? E eu... Competição de luta. Atletas profissionais, né? Eu tinha atletas no K1, atuando no MMA, em todo o Brasil. Eu sempre cito, porque é o mais conhecido, né? O Vitor Miranda, que posteriormente foi atleta do UFC. Até vim da casa dele agora há pouco, ele foi para Las Vegas. Vai falar lá sobre a luta do Poatan, né? Era meu atleta. Bacana. Então eu era totalmente ligado a essa parte competitiva profissional, né? E em determinado momento, de fato, eu comecei a ter um conflito com o evangelho, com aquilo que eu estava fazendo com a arte marcial, e quase que eu larguei em determinado momento. Mas aprove ao Senhor, né? Nada escapa da soberania dele. Amém. Eu conheci um pastor, o pastor Ricardo, lá do Jardim Paraíso, e aí nas minhas crises, nas minhas conversas com ele, ele falou assim: Alexandre, tudo que tu fizer na tua vida pode ser entregue para Jesus. Isso. Basta saber se tu vai entregar para Jesus e vai utilizar isso para o reino, Para a glória de Deus. para a glória de Deus, ou se tu vai utilizar para ti, para a tua glória, para o teu egocentrismo, para o que tu quer fazer, né? E aí, depois daquela conversa, a coisa explodiu e aí hoje nós temos a SET, eu fundei a SET, né? A SET é essa instituição que quer utilizar a arte marcial de fato para trabalhar o ser humano de forma integral, né? A gente sempre fala, né? Para nós vai muito além da luta, não tem nada a ver com luta, nada a ver com competição. Nós nem temos... sempre que uma pessoa entra para fazer uma aula conosco, nós deixamos muito claro, nosso foco não é a competição,
Temos alguns atletas, alguns alunos que acabam indo porque gostam, porque querem, a gente não proíbe ninguém, mas a gente deixa claro que esse não é o nosso foco. Né? O nosso foco é, de fato, utilizar a arte marcial para trabalhar o ser humano de forma integral. E aí, nessa batida, a gente segue. Inclusive, eu sou aluno da SET, né? Padilha é diácono e meu mestre. Testemunha aí, pastor, se eu não falei. Responsabilidade, hein? Testemunha se eu não falei mentira. Aí, ó. Não, é isso mesmo. O que é interessante da academia da SET, eu acredito que é uma das maiores de Joinville, se não for a maior, Não, talvez. é maior, né? Nós temos hoje, vamos para a 11ª unidade, né? Ah, bacana. Então, eu acredito que a outra escola que talvez tenha no máximo aí 3 unidades na cidade, mas nós somos a maior rede da cidade. Meu, isso é bacana. E assim, o que me encantou na SET é realmente essa questão de uma espiritualidade cristã. As pessoas que vão ali, embora não seja uma escola, uma academia, digamos, entre aspas, evangélica, com aquela questão do evangeliquez, digamos assim, Sim. todo mundo sabe que somos cristãos. Sim. E o mestre, por exemplo, o Padilha é diácono lá da igreja, alguns irmãos fazem ali também. Inclusive, uma coisa bem interessante, uma das propostas, né, que eu achei muito bacana, vai ter um GP, vai ter um grupo pequeno, né? Bênção. Nogi, né? Agora, vai começar nessa sexta-feira agora. Primeira sexta, né, de cada mês. Benção, né? Ótimo, é isso. E interessante como Deus vai aglutinando, né? Porque daqui a pouco vai até parecer que é determinante para tu ser professor na SET, né? Mas como a gente vê, né? A SET tem essa característica de ter professores que ou são pastores, ou são diáconos, ou servem em alguma igreja. Ou servem nos projetos sociais. Ou servem também. nos projetos sociais, mesmo aqueles que não têm uma característica de estar dentro de uma igreja servindo, mas fazem, né? Alguma coisa que está totalmente ligado ao evangelho. E isso é maravilhoso. Bacana. Então, eu abri um texto aqui bem interessante, de Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, fala sobre Jesus, né? Sobre a obra de Cristo, a supremacia de Cristo. É interessante que no verso 20, fala que a obra de Jesus na cruz foi muito mais do que nos salvar. Se isso, né, já não bastasse, que é algo maravilhoso, a salvação das nossas almas, o propósito de Deus em Cristo Jesus, segundo o texto, é reconciliar em Jesus todas as coisas. Todas. Então, sei lá, esporte, cozinha, A música. arte marcial, Todas teatro, as demandas do ser humano. todas as áreas. Tudo que ele fizer precisa ser reconciliado em Cristo Jesus, sabe? E assim, a luta, a defesa pessoal, essa coisa do contato, né, é algo que sempre esteve com a gente. Sempre existiu. Né? Sempre existiu. Né? Talvez se houvesse, a gente não sabe, né? Bom, me veio agora essa questão aqui teológica, né? Cara, se Abel tivesse ali um mínimo, né? De... Caraca! Se Abel tivesse talvez um mínimo ali de instrução, né? De defesa pessoal. Bom, era algo muito recente, né? Mas talvez ele poderia se defender de alguma forma. Mas é algo que sempre esteve com a gente, essa questão do contato, né? Da defesa pessoal, da luta, da conquista, sabe? Então é algo que faz parte da história humana, as lutas, né? E aí a defesa pessoal faz parte. Um ataca, o outro defende. Mas em Jesus, no Evangelho, todos nós somos chamados a reconciliar todas as coisas em Cristo. Inclusive as lutas, né? Que por muito tempo ela teve esse estigma, né? De bad boy. Né? A primeira luta que eu tive contato, rapidinho, a primeira luta que eu tive contato foi a capoeira. Logo no ensino fundamental, na minha escola, tinha uma academia chamada Berimba Azul. Ela fazia algumas iniciativas de mostrar capoeira na minha escola. Cara, eu fiquei uns 2 anos ali praticando. Aprendi algumas coisas. E foi bem naquele auge, então, ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, dos bad boys, né? Do jiu-jitsu, do Rio de Janeiro, sabe? Indo para as ruas e tal, querendo mostrar a sua arte. E é interessante que a luta marcial, a gente estava falando aqui, não é isso, cara. Né? A luta marcial,
o contato, né, de defesa não é a briga, né, não é o Street Fighter, né, na rua, mas é uma questão mais de disciplina, né, defesa pessoal. Bom, acho que o papo hoje vai render um pouco, mas, Alexandre, passando agora para uma questão pessoal, eu queria saber sobre você. Já sabemos que faixa preta em jiu-jitsu, há 30 anos já de tatame, né? Eu gostaria de saber como é que Jesus lhe alcançou. Aí a história é longa, hein? Vamos lá. Aí a história é longa, mas assim, eu acho que é muito interessante porque quando o amor de Jesus, ele chega na nossa vida, o impacto, né, desse amor, ele transforma de uma forma incompreensível. Eu sou aquele caso clássico da pessoa que era totalmente contra a igreja, contra as coisas de Deus, alguém que militava contra Deus, que brigava, que... Eu sou nascido na frente de uma igreja católica, né, minha mãe extremamente... e minha falecida avó também extremamente devotas da igreja. Meu pai ajudou a construir aquela igreja e eu sempre fui o cara contra Deus, falava que Deus não existia, militava contra Deus. É engraçado porque quando a gente tá revoltado com Deus, a gente fica verbalizando que Deus não existe, mas a gente fica brigando contra ele, né? A gente fica fazendo de tudo para colocar Deus em um local. A gente briga com uma coisa que a gente diz que não existe. Exatamente. E eu tive um processo de acidente quando eu era novo, 10 anos, né? Carrego cicatrizes até hoje, de queimadura. Obviamente que esse acidente ele trouxe resultados psicológicos, né? Processo de bullying, por aí vai. Em algum momento enveredei para drogadição, relacionamentos inadequados. Isso tudo me transformou em alguém que era revolto contra o Senhor, contra Deus. Achava que Deus não existia. Se Deus existisse, não poderia ter acontecido o que aconteceu comigo. E por aí vai essa linha, né? Até que eu fui... eu tinha um amigo que sempre me convidava para ir na igreja. Ele via que eu estava num processo de decadência bem grande, né? E ele sempre me convidava e eu desdenhava, eu brigava com ele, eu ria dele, eu queimei uma Bíblia na frente dele uma vez. Eu digo, quero ver se Deus existe mesmo. É muita misericórdia de Deus. Muita graça. Muita eu graça. Eu falei para ele, se teu Deus existe, ele manda um relâmpago agora aqui então e me parte em 2 pedaços. E engraçado porque ele é um cara extremamente simples mesmo, na forma de falar e de se expressar, mas ele nunca me contradisse no sentido de entrar num embate comigo, sabe? De brigar, eu sentia hoje, né, convertido, eu sentia o amor nas palavras dele, né, falando, cara, não faz isso, cara, tu não tá compreendendo. Pô, Deus te ama, cara. E até que em determinado momento, de tanto ele insistir, eu estava numa situação muito caótica, eu decidi... Com quantos anos isso? Isso faz 24 anos atrás, e agora eu tenho que fazer conta, estou com 47, faz conta, quem faz conta? Mas eu estava com 23? 23 anos. 23 anos. 23. E aí eu estava num processo de decadência muito grande, por conta das minhas atitudes, obviamente, né? E aí eu fui nessa igreja que ele tanto me convidou para visitar, e eu fui lá, cara, eu entrei, penso naquela igreja pentecostal do Reteté. Total. Canela de fogo, total. As irmãs do coque. Por isso que assim nós temos que ter cuidado, né? Inclusive porque, cara, assim, Deus age de uma forma tremenda. Eu sei que eu entrei lá e eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele lugar. Em determinado momento, o pastor falou, tu lá atrás, fica de pé. Eu fiquei de pé. Ele falou, o senhor está me dizendo que a tua vida já era para ter ceifada. E claro, fazendo uma análise de cima hoje, né, com a minha cicatriz, o cara entra naquele contexto, né? Pô, o cara olhou cheio de cicatriz, o cara deduziu, né? Mas uma semana antes eu tinha passado por um processo muito complexo na minha vida. Que de fato eu quase tinha passado dessa para melhor. Mas tu vai ser um pregador da palavra do Senhor, ele falou. Cara, eu olhei para fora da igreja aqui, e corri, sumi. Na hora. Sumi. Fiquei 7 anos correndo. E aí, há 19 anos atrás, eu me converti nessa mesma denominação, que é a Igreja Presbiteriana Renovada, né? Que hoje já não tem nem tanto essa característica tão pentecostal como era 20 e tantos anos atrás. Até por conta do amadurecimento do próprio seminário teológico dela, né? Que vem amadurecendo. É uma igreja que tem 50 anos, então quando eu me converti, ela tinha
ela estava na metade da sua existência, digamos 30 assim. anos, né? E tô lá até hoje, 19 anos. Hoje sou pastor na igreja e desde então eu costumo dizer, né? Me converti com 29 anos, 29 para 30 anos. Eu costumo dizer que eu tô com 27 anos só, porque eu comecei a viver dali para frente, né? Benção. Bom, vamos entrar então no tema, né, desse podcast. Vamos começar falando sobre a defesa pessoal, né? Alexandre, o que a Bíblia fala acerca da defesa pessoal? Ô Padilha, tu quer levantar a bola e chutar? Porque hoje eu conversei, eu vou passar pro Padilha essa, porque eu conversei com ele hoje e aquilo que tu levantou ali em Êxodo, de fato faz muito sentido, e eu acho que pra gente começar a falar de defesa pessoal, é bem interessante. Fala um pouquinho daquela tua visão ali. Show de bola. A situação de Êxodo, eu não lembro o texto agora, né? Êxodo 22. Êxodo 22. 22 do verso 2 ao 3. Exatamente. Se tu pegar alguém de noite, se pegar alguém de dia... Enfim, e aquilo ali fica... Vamos ler. A gente vai ler e vai trabalhar esse texto primeiramente. Porque esse conceito é bem interessante, né? E ele traz algo que é determinante quando a gente fala de legítima defesa, né? O pastor pegou. Vamos lá. Êxodo, capítulo 22, do verso 2 e o verso 3. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, ferido pelo dono da casa, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Interessante, né? Bem interessante. Isso é interessante. Rapidão, o ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. A ideia, né, antes da gente falar sobre a defesa, a ideia da restituição de Israel, a ideia de cárcere, a ideia de prisão, a ideia não existe. Não existe no Antigo Testamento, né? Não. Israel, como uma nação modelo para as outras nações, a ideia era a restituição, aquilo que chega mais perto da justiça. Uma vez, né, dentro do nosso contexto, por exemplo, onde você tem o cárcere, a pessoa lhe roubou e, sei lá, pegou seu carro, roubou seu carro, desmanchou seu carro, fez um desmanche, vendeu as peças, ele foi preso. Veja, ele não lhe restituiu absolutamente nada. Ele foi tirado da sociedade, foi colocado num cárcere que, eu sempre digo, quem entra, né, num sistema carcerário sabe que aquilo ali fere, né, a imagem e semelhança de Deus. Sim. Sabe? Então, não há restituição, não há justiça para quem perdeu. E no Antigo Testamento, meu irmão, se você roubasse 2 bicicletas, né, se você roubasse uma bicicleta e você fosse pobre, você teria que pagar 2 bicicletas. A restituição é em dobro. Se fosse rico, você deveria pagar 4 vezes mais, né? O texto onde estava lendo, inclusive, esse texto, Lucas capítulo 19, Zaqueu, ele diz, eu vou restituir 4 vezes mais, porque ele era coletor de impostos, estava roubando a galera ali, e ele era rico, né? Então ele sabe, eu preciso restituir, né? Bom, aí voltando. Tentando implementar a justiça no meio da injustiça, né? Isso. Baseado nas nossas falhas, num ambiente onde o pecado desestruturou a humanidade, nós não somos capazes de aplicar justiça, né? Nós somos capazes de aplicar justiça. Perto, né? Chega perto, né? A ideia é tentar, tentar amenizar, amenizar a injustiça. Exatamente. Até onde dá, onde a gente consegue amenizar a justiça. Por exemplo, a pena capital. Esse é um conceito importante quando a gente fala em legítima defesa, né? Você ia falar, Padilha? Sim, do texto fica muito claro a responsabilidade tanto do ladrão, que se for pego, tem que trabalhar, tem que devolver, enfim, o dono vai ser restituído, como a mão pesada de quem está sendo lesado. Por que eu digo mão pesada? Vamos aplicar hoje. Você tem arma, por exemplo, né? Eu tenho arma. Vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo do pastor Alexandre. Tem arma, ele acorda lá de madrugada, o ladrão saindo com a bicicleta dele, 18 marchas lá. O Alexandre, né, executa aquele ladrão. Há pecado nisso. Sim. Isso é pecado, porque sim. a vida do ladrão vale mais que o bem. Sempre. Vale mais que a bicicleta. Por isso Sempre. Conceito de dia e noite. De noite, eu não sei o que o sujeito está fazendo na minha casa. Então, se eu matar, legítima defesa. Agora, porque a questão do dia? Opa, eu tenho entendimento
de que aquela pessoa, de que aquele invasor veio para tirar a minha vida. Você tem uma visão clara daquilo que estava acontecendo. Uma visão clara do contexto. Eu acho que aí, quando a gente começa a falar de legítima defesa, isso tem que ficar muito claro. E essa que é a linha tênue, por conta, obviamente, daquilo que eu falei, que nós, infelizmente, somos seres injustos por natureza. Essa linha tênue, né, do legítima defesa, ou eu estou suprindo uma vontade que estava dentro de mim já de vingança, de se sentir poderoso, né, ceifar a vida de outra pessoa. Isso. Bom, se eu posso ser um homicida, o momento é agora. O momento é agora. Chegou minha vez. E eu acho interessante isso no texto, porque, né, essa questão da responsabilidade. Não, de noite, tudo bem, o cara não viu, né? Ele estava defendendo os seus, defendendo sua família, cara, mas de dia tu tem uma capacidade de observar melhor. Então, primeira coisa, quando a gente fala de legitimidade de defesa, a primeira coisa é o nosso comportamento. Você precisa ter uma capacidade comportamental para medir, de fato, o que está acontecendo naquele cenário. O que não é simples. Não é simples. Tendo esta capacidade de medir, aí nós temos que aplicar a legítima defesa baseado na legalidade. Né? E sempre que eu aplico aquilo que eu falo que é legítima defesa, colocando mais força do que a agressão que estava sendo feita, ela deixa de ser legítima defesa. Isso. Aquilo que o Diego falou. O cara tá levando a bicicleta, eu dei um tiro no cara. Era desnecessário isso. Como cristão, e legalmente também. Né? Como cristão, porque, cara, se o meu coração ele tem mais amor pela bicicleta do que pela vida do cara que estava levando a bicicleta. Exatamente. Isso. Exatamente. Tá tudo fora do lugar aí, né? E legalmente falando, eu vou responder por homicídio. Porque o ladrão não estava armado, ele já estava se retirando. Então, tem que ter esse cuidado, porque no começo ali do nosso bate-papo eu falei, né, que num passado recente ficou meio exacerbado essa questão, né? Ah, não, se entrar na minha casa, eu... Não, se pular o muro, eu dou um tiro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Inclusive, você ter uma arma em casa, você... lembrando que a arma não mata ninguém, né? A arma é uma ferramenta inanimada, ela nada pode fazer. Quem a manuseia é que está com ele essa responsabilidade. Mas você ter uma arma em casa e achar que por isso você e a sua família estão mais seguros, é um ledo engano. É um ledo engano. Porque, primeiro, você precisa estar preparado, e eu não estou falando nem preparado em atirar. Isso é o mais fácil. Aperta o gatilho, a bala sai, e encontra algum lugar, ela encontra. Uma parede, ou a cabeça de alguém, alguma coisa ela vai encontrar. Apertar o gatilho. Às vezes até o inocente, né? Exatamente, apertar o gatilho, aí que tá. Para você manusear esse tipo de ferramenta, você tem que ter um arcabouço de conhecimento que lhe possibilite, de fato, utilizar isso. O que eu estou dizendo com isso? Eu tenho uma arma em casa e eu vou utilizar ela para uma legítima defesa. Entrou um cara, eu consegui ganhar o movimento de que alguém entrou armado na minha casa. O que não é fácil. Veja que eu tendo uma arma, eu tenho que estar numa percepção de sentinela mais aguçada. Porque a verdade é uma só. Se um malfeitor entrar na sua casa, talvez ele leve tudo e vá embora, deixa a tua família trancada no quarto. Agora, se ele entrar e achar uma arma na tua casa, a probabilidade dele te assassinar, ela sobe para 99%. Sim. Porque ele vai achar que tu é um policial, porque ele vai achar que tu é um cara que gosta de dar tiro em bandido, porque ele vai fazer uma série de conjecturas dentro da cultura que ele vive, e provavelmente ele vai dar cabo da tua vida. Então, se tu tem uma arma em casa, primeiro... E o efeito drogadição, o efeito... tem várias questões ali. Tem que estar de sentinela. Se tu tem uma arma, o teu instinto de sentinela tem que ser redobrado. O segundo ponto é que toda a tua família tem que estar treinada. De nada adianta eu ter uma arma em casa, a minha família... ou não saber que eu tenho a arma, ou não saber o que fazer quando eu precisar manusear a arma. Porque eu não posso sair com uma arma na mão dentro da minha casa para defender minha família, deixando a minha família nos seus quartos. Sai um filho no corredor. Então há protocolos de defesa do lar. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes as pessoas compram uma arma e elas fazem os cursos necessários para adquirir essa arma, que não são tão complexos, a verdade é essa, e ela para por ali. Você precisa se preparar para ter uma arma. E essa preparação vai bem longe. Então, assim, é da casa, né? É da casa.
Cara, é o seguinte, se um dia acontecer, você escutar algum negócio, existe um quarto de segurança. Eu quero que todo mundo corra para aquele lugar. Porque aí eu sei que tá todo mundo lá. E aí o que acontecer de cá para lá é outra coisa. Isso. Então, só dando um exemplo, né? Mas existe uma série de protocolos, quando a gente fala de legítima defesa com utilização de arma de fogo, que, a boa da verdade, sei lá, cara, 90% das pessoas que têm uma arma desconhecem. Eu falo isso baseado nas pessoas que eu conheço que têm arma, né? Eu faço parte de um clube de tiro, então existem pessoas, por exemplo, que são exímios atiradores, né? Atiradores muito melhores que eu, que não é difícil, porque eu não atiro bem, mas que a limitação dela tá ali, ela gosta de ir pro clube, dar tiro lá nos alvos e tal, mas ela não fez de fato outros tipos de formação que são necessários para tu entender de fato o nível de responsabilidade de ter uma ferramenta dessa, protocolos que são necessários quando se tem uma ferramenta dessa, e digo mais, e aí tem que se ter cuidado quando fala isso, porque na polarização, né? Eu acho que, eu penso que nós temos que ser seres de fato livres. A liberdade ela Sim. está para... Né, para todo mundo de bem. Exatamente. Eu acho que há esse direito. Eu sou um adulto, um homem de bem, eu tenho direito de ter uma arma se eu quiser, ponto. Eu também acho. A autotutela, né? A autotutela. É isso que eu penso. Agora, eu penso também que, de fato, observando as pessoas que eu conheço, né? E tem muita gente muito boa, mas observando algumas coisas que eu já visualizei, inclusive, eu também acho que deveria ter a obrigatoriedade de uma formação mínima. Em alguns quesitos específicos, sabe? Defesa do lar. Teria que ter uma forma de medir o padrão de controle comportamental daquela... Cara, se eu sou uma pessoa que histórico criminal, cara, se eu sou uma pessoa que fico bravo porque alguém dá uma buzinada pra mim no trânsito, cara, eu não posso ter uma arma. Isso. Posso ter uma arma. O cara buzinou, parece uma criança pequena, fica bravo porque o cara buzinou. Isso. Sabe? Se eu sou um CAC, por exemplo, e eu tenho uma guia de tráfego para me dirigir até o stand de tiro para atirar, mas ao invés disso eu ando com uma arma na cintura 24 horas por dia, cara, esse cara ele tá fora daquilo que é legal. Então, de fato, assim, eu acho que... Ter arma dá trabalho. Eu acho que, assim, ter arma dá trabalho, deve ser um direito, mas, sinceramente falando, eu acho que precisa, de fato, ter alguns parâmetros melhorados nesse processo. Tá? E assim, né, pastor, essa questão do controle do nível de agressão e o nível de resposta é muito complexo, né? Eu já passei, eu falo porque eu já passei por isso. Há anos atrás, eu desci da minha casa, morava no sobrado lá no Boa Vista, passei pela janela, um cara dentro da minha garagem, levando meu capacete. Eu olhei assim, caraca, se eu fosse um cara descontrolado, se houvesse uma vontade no meu coração de é hoje. Cara, o cara entrou, é hoje. Pela janela ele nem me via. Bau! Cara, o que eu fiz? Eu saí de lá, eu conversei com esse cara, eu tive sangue frio pra conversar com esse cara, entender o processo dele. Se é verdade ou mentira, eu não sei, mas ele falou que tinha acabado de sair do presídio, que a vida tava pra cá e pra lá. Aí ele contou a história do... Eu orei com ele, eu preguei pra ele, eu dei R$50 pra ele comer, porque de fato ele tava com uma aparência ruim, e falei pra ele ir embora. Falei, cara, vai embora porque Jesus te salvou. Por mim... Isso, 2 vezes. Por mim eu te engalfinhava na porrada aqui agora. Mas vai na fé que Jesus te salvou. 2 semanas depois roubaram minha moto. Até hoje eu acho que foi ele que levou. Levou 50 e a moto e o capacete. Levou 50 e a moto ainda. Mas o que eu quero dizer, cara, assim, ó... O evangelho fala sobre isso. O cara que é cristão, ele tem que ter essa capacidade, cara. Cobre uma multidão de pecados. Eu não consigo ver, eu não consigo entender... Eu volto a dizer, eu sou um cristão que tem arma, mas eu não consigo entender o cristão que fica exacerbando essa oratória de que, não, se entrar aqui eu vou dar e... Entrou mais armamentício do que cristão, né? Eu acho que então, revela o coração, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que
que é uma linha tênue, né? Eu acho que a gente precisa falar com isso. Volto a dizer, apesar da curva desse assunto ter caído, Sim. mas a gente tem que falar com isso com mais clareza Exatamente. do Evangelho. Exatamente. Cara, Do Evangelho. e assim, quando alguém morre, seja um ímpio, seja um ladrão, seja um assassino, cara, é algo muito triste, né? É uma vida, né? Provérbios Uma vai dizer, vida. não se alegre quando teu inimigo cair. Cara, não, Exato. a morte de ninguém é algo que deve se comemorar. E né? não se engane, né? Se você comemora mesmo a morte de um malfeitor, você tirou a vida do cara, sei lá, o cara... Eu volto a dizer, o teu coração não está no lugar certo. Eu conheço vários policiais, tem vários policiais que treinam conosco, né? Eu já fiz treinamentos com o pessoal da polícia. E numa vez, em um dos treinamentos lá no tático que eu estava ouvindo uma palestra e o comandante falou uma coisa que chamou muito a minha atenção, né? Ele falou assim, ó, ninguém sai de casa para matar uma pessoa. Uhum. Ninguém sai de casa. Não pense você, falando para o pessoal do tático que estava recém chegando no batalhão, né? Não pense você que se no exercício do seu serviço você tirar a vida de alguém, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Uhum. As coisas mudam dentro de ti, mudam dentro da tua cabeça. Não sei se tu vai conseguir se alimentar da mesma forma no outro dia, eu não sei se tu vai conseguir dormir da mesma forma. Então, entendam isso. Ninguém aqui sai de casa para matar outra pessoa. Então, Isso. esse tipo de... Cara, a vida não pode ser banalizada, né? Isso. Eu acho que a gente poderia entrar nesse assunto, talvez, a necessidade da defesa pessoal, levando em consideração a sacralidade da vida. Uhum. Né? Por exemplo, Gênesis 1, verso 26 e 27, vai dizer acerca de por que a vida precisa ser protegida. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja, independente de quem for, todo homem, toda mulher carrega consigo resquícios, né, da imagem e semelhança de Deus. E eu acho que é a partir daqui que nós precisamos, então, entender a necessidade da defesa pessoal. A minha vida é importante. A vida do meu próximo é importante. Então, a ideia é, se a vida é importante, ela precisa ser protegida. A minha e do meu próximo. Né? Inclusive, protegida também a vida daquele que está atentando contra mim, se, né, eu conseguir. Se isso for possível, salvar a minha vida e a vida do meu próximo, que assim seja. Né? Eu lembro de um professor meu de seminário, que ele falou sobre o texto de Mateus, capítulo 22, a partir do verso 35, os 2 grandes mandamentos que resumem, né, as 2 tábuas da lei. Ame o Senhor, o teu Deus, e ame o teu próximo como a ti mesmo. A ideia de amar o meu próximo como a mim mesmo. Ora, se eu permito com que o outro me mate, eu amei demais o outro e amei de menos a mim mesmo. A ideia é a proporção. Eu preciso amar o semelhante como eu amo a mim mesmo. Cara, mantenha a distância, não se aproxime, porque eu quero preservar a minha vida e eu quero preservar a sua vida. Perfeito. Sabe? Então, a ideia da defesa pessoal, eu acredito que ela parte justamente da sacralidade da vida, que a vida é importante, que todos nós carregamos resquícios da imagem e da semelhança de Deus. E não ser devemos ser pacificadores. Isso. E não pacifistas. Isso. A paz a todo custo. E qual é a diferença, Padilha, sobre ser pacifista e pacificador? O pacifista vai ser um posicionamento político, né? Não pego em armas jamais. Não. Vão cortar a árvore lá. A máquina tá indo cortar. Não, me joga na frente da máquina. Entendi. A paz, os seus objetivos a todo custo. Inclusive, deixa de dar valor à sua própria vida. Então, nós devemos ser pacificadores. Sem engajamento militar, em guerras Exatamente. justas, né? Exatamente. Na autoproteção, na proteção da sua família. Um pensamento talvez bem
bem simplista, mas baseado na razão, né? No mundo ideal, eu gostaria que não houvesse armas. Exatamente. No mundo ideal, eu gostaria que elas não existissem. Elas existem, ok? Então, para mim, não é concebível na existência delas que elas estejam só na mão das pessoas erradas. Exatamente. Para mim, isso não cabe. Se elas existem, elas não deveriam existir, a gente concorda com isso, mas elas existem. Se ela está só na mão dos malfeitores, há um desequilíbrio. E a arma nada mais é do que uma ferramenta de equilíbrio, certo? Uma mulher, por exemplo, de 60 quilos, Exatamente. se alguém for para cima dessa mulher, dificilmente ela vai conseguir se defender, a não ser que ela seja uma exímia lutadora marcial de jiu-jitsu para utilizar as alavancas, ou se ela tiver alguma ferramenta que faça o desequilíbrio na balança de força. Isso. O cara com 120 quilos olhar ela com 38 apontado, o cara não vai avançar mais. Então a arma, ela é essa ferramenta que equaliza a força, né? Sendo uma ferramenta que equaliza a força, se ela estiver só na mão de quem faz o mal, nós teremos um grande problema. Exatamente. Se ela estiver só na mão do Estado, nós teremos um grande problema. Isso. Então, por isso que, na existência delas, infelizmente, nós vamos ter que ter acesso. Isso. Entre os americanos tem uma frase muito famosa. O Samuel Colt, ele desenvolveu o processo fabril das armas. Dentre os americanos tem uma frase famosa que diz assim, ó, Abraham Lincoln tornou os homens livres, mas Samuel Colt os tornou iguais. Ou seja, Exatamente. Sempre quando a gente equivalência. quando a gente faz alguns cursos com relação a essa questão da defesa, a arma sempre ela é tida como essa ferramenta que equaliza o combate, né? Ela é uma equalizadora de combate, entendeu? Então, não há... O que as pessoas não entendem também, o pacifista que o Diegão falou, é que todo mundo está armado em todo tempo. Ponto. Se é uma arma de fogo, não é? Mas todo mundo está armado a todo tempo. Por exemplo, tô dentro do mercado. Cara, dentro do mercado existe aquela área onde tem ferramentas ali para vender facão, machado. Tu imagina se um cara descontrolado passa a mão num machado daquele e sai dando dentro do mercado. Como é que eu vou parar um cara daquele? Não vou conseguir parar ele com jiu-jitsu. Sim. Se eu pegar um outro machado pra ir... Cara, talvez eu pare ele ou talvez ele me pare, mas... Briga feia. A briga vai ser feia. A única forma é com uma equalização de força com alguém ali dentro com uma arma de fogo e pra parar esse cara. Então, assim, as pessoas elas vivem, infelizmente, num mundo idealizado onde a violência não existe. A violência existe. Isso. A violência existe. É a depravação total, né? Todo mundo está armado o tempo todo. Uma faca de cozinha, alguém mal intencionado com uma faca de cozinha... Cara, se ele entrar num ambiente onde tem 50 pessoas, ninguém consegue parar ele. E a própria força bruta, né? 80%, eu não gosto da palavra feminicídio, né? Homicídio é homicídio, né? Mas 80%, não sei, um levantamento que foi feito de assassinatos, homicídios a mulheres é por estrangulamento. Sim, Olha sim. só que coisa interessante. E aí essa doutrinação da não utilização de arma fragilizou elas. Porque eu sempre... Quando a gente fala, às vezes, de defesa pessoal com mulheres, né, a gente trata essas questões, né, que às vezes um objeto ele vai fazer essa equalização de força. Um objeto qualquer, sei lá, o cara tá agredindo a mulher, tem uma caneta aqui na mão, pega a caneta, dá uma espetada no cara, equalizou a força, ele vai largar. Então, assim, por exemplo, se todas as mulheres tivessem a mínima habilidade, por exemplo, de manusear um canivete, e ela tivesse um canivete na sua bolsa, cara, muita coisa teria deixado de acontecer. Ah, mas o cara vai pegar o canivete e matar ela. O cara que vai pra matar ela vai matar de qualquer forma. Isso. Ele já é covarde. Ele já é covarde. Ele vai matar com canivete, exato, sem canivete. exato. Cara, a minha Exatamente. filha, desde os 11 anos, ela vai pra escola armada. E ela tem 2 armas ali na mochilinha dela. Ela tem um taser de 30.000 volts. É uma arma assim, ok, né? Talvez uma arma mais pra deixar o cara mais longe. Inibe, né? Pra inibir, porque o negócio realmente é assustador, cara. Mas ela tem um canivete também. E a instrução é: bate na jugular e corre. Se tu tem essa oportunidade, se tu vê que é possível, tira da bolsa, deixa sempre na bolsinha da frente, tira, bate na jugular e corre, sabe? Eu acredito que, né, é algo que
dá a ela, pelo menos, uma chance. Poderia ter salvo muita gente, né? Dá uma chance, né? E Jesus fala sobre isso, né? Um texto de Lucas, capítulo de número 22, a partir do verso 36. Né? Jesus está instruindo seus discípulos, uma das últimas instruções, inclusive, na ceia do Senhor, ele vai dizer, e ele lhes disse, Jesus, né? Mas agora, se vocês têm uma bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Olha só como era importante ter uma espada, né? E aí, eu sempre Pedrão, né? Pedrão tinha dele, né? Eu sempre pergunto, o que Jesus queria com isso? Com a espada? Vamos lá, alternativa A, aparar a barba. Alternativa B, brincar de espadachim. Alternativa C, legítima defesa. Né? Obviamente, quando Jesus ele manda Pedro guardar a espada, Pedro, na verdade, estava se colocando como um opositor da obra de Jesus. Jesus não poderia ser livre naquele momento. Jesus deveria ser preso segundo os propósitos de Deus. Então, Pedro As levantando a arma... ordenanças do Pai, né? Exatamente. Pedro não estava indo contra Roma. Pedro estava indo contra os planos de Deus para Cristo naquele momento. Né? Então, a legítima defesa, como ter uma espada aqui, é algo que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles, ao meu ver, eles deixam claros. Né? Para aqueles que querem ter, eu acredito que deveria ter acesso, obviamente, como o Alexandre falou, depois de uma série, né, de provas, né, de emocionais, físicas, histórico comportamental e tudo mais. Ok, a gente falou bastante sobre a legítima defesa com armas, né? E quando a gente não tem? Vamos lá, na nossa patada aqui, nos nossos punhos cerrados, com os nossos braços, com a nossa técnica, né? A pergunta que eu faço aos senhores, né, 2 faixas pretas aqui, como que as artes marciais podem nos ajudar na legítima defesa? Mestre, por favor. Eu vejo que, assim, quando nós falamos de legítima defesa, e aí eu vou ter que ser partidarista de fato, porque, inclusive, sendo graduado no Muay Thai também, que é uma modalidade de golpe traumático, mas quando a gente fala de legítima defesa, nada é mais eficiente do que o jiu-jitsu. Por conta das alavancas, por conta que ele é essa equalização de força que a arma em determinado momento faz quando é necessário. O jiu-jitsu ele se torna essa equalização de força, porque, cara, um cara de 60 quilos, ele vai botar para dormir rapidamente um cara de 120, 130, 150 quilos que não sabe jiu-jitsu, ele vai pegar esse cara rapidamente. Se esse mesmo cara de 60 quilos ou uma menina de 60 quilos der um soco num cara de 130 quilos, não vai fazer nada. Vai deixar o cara com mais raiva, ele vai abraçar e vai esmagar a pessoa. Então, o jiu-jitsu, ele te dá ferramentas que carecem das mesmas responsabilidades daqueles que querem utilizar uma arma de fogo, ter uma arma de fogo. É as mesmas responsabilidades. Há golpes ali que você pode matar a pessoa. O mesmo controle emocional é necessário. A mesma visão cristã para aquela pessoa... Compaixão, né? Tem que ser utilizada. Eu também volto a falar daquilo que eu vivo. Eu gosto de falar de coisa que eu vivo. Conjecturar de conceitos e filosofias é muito fácil, né? Alguns anos atrás eu precisei parar um cara na Getúlio Vargas ali. O cara era maior que o Diego. Eu cheguei no restaurante que eu sempre almoçava. Cheguei lá, tava todo mundo do lado de fora, a maioria mulheres. Todos desesperados. Precisa pegar o cara, olha lá o que ele tá fazendo com a senhora. Esse cara ele tinha entrado dentro do restaurante e tirado uma senhorinha de dentro do restaurante. E daí elas queriam que eu fosse lá pegar o cara. Só que eu olhei assim e a senhorinha ele tava andando do lado dela assim. De fato dava pra ver que ele gesticulava, esbravejava, mas ela tava caminhando junto com ele. Eu fiquei olhando assim e falei, cara, eu não vi o que aconteceu, né, cara? Eu não sei qual foi a leitura dessa mulherada aqui. Eu vou me meter num mato sem cachorro aqui, não sei o que tá acontecendo. Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas. Só que ele chegou num cruzamento da Getúlio Vargas que o sinaleiro abriu, os carros começaram a passar, ele não pôde passar, ele teve que parar. Quando ele parou, a senhorinha tentou voltar.
ela tentou, e quando ela tentou voltar, ele pegou ela pelo braço e puxou. Opa. Daí a hora que ela puxou, eu tive que ir, né? Eu falei, cara, e agora? Naturalmente, cara, eu treino há muitos anos, eu já participei de algumas competições, mas mesmo assim, esse momento é um momento de tensão, de adrenalina, né? A veia do pescoço que já começou, né? Tum, 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 tum. Falei, porque não sei se o cara tem uma faca embaixo da camisa, será que... E agora? Como é que vai ser essa... Eu fui chegando próximo dele, a hora que eu cheguei próximo dele, eu abordei ele, eu falei, aí amigão, como é que eu posso te ajudar? E ele veio me empurrar, ele estava alterado de fato, né? Ele veio, sai daqui, a hora que ele botou a mão em mim foi o que eu precisava, né? Eu fui dar um arm drag nele, eu dei um drag nele assim, só que ele era muito grande, a minha ideia no drag era botar ele lá já, né? Jogar ele no chão, né? Ele só deu um passo pra frente, assim, ó, pum. Montanha, uma coisa. Cara. Ele só deu um passo pra frente, no que ele deu um passo pra frente, eu mochilei, pum, nas costas dele, carrapato aqui em cima, e ele ficou em pé comigo, né? E eu pensei na hora, né? Cara, esse cara vai rachar minha cabeça aqui, ele vai pular pra trás, mas eu escondi a cabeça, cachei o mata-leão e apertei. Tudo ou nada. Tudo ou nada. E agora, bum, apertei, ele caiu pra frente, assim, ó. Bel. No que ele caiu, larguei já. Cara, se eu tô adrenado, se eu tô... Tu não solta esse cara. Eu não solto, cara. O cara despreparado não solta. O cara é grande, Depois, se o cara vir me pegar, e nessa eu mato, eu tiro a vida do cara. Então eu soltei ele deu aquela apagada, eu soltei, eu fui por 100 quilos, puxei o braço dele, fui por 100 quilos, ele foi voltando assim, falou, cara, tu vai me matar. Ele falou, eu falei, não, fica tranquilo, quem vai te matar é esse pessoal que tá em redor aqui, eu vou cuidar de ti. Porque daí já aglutinou, né? Fica deitado, não levanta porque eu vou te ajudar. Daí ele ficou assustado com aquilo, pá, a galera, galera querendo linchar, né? Aquela coisa, né? Porque a senhorinha devia ter uns 80 anos. Qual que era a história? Ela era mãe dele, ele queria que ela fosse dentro do banco, tirar dinheiro para ele comprar mais droga, aquela história que a gente conhece, sempre, né? E ela chorou depois tudo, não bate no meu filho. Eu falei, não, minha senhora, calma, não vou bater nele. Foi engraçado, porque eu tinha que segurar ele, falar com a galera, não vem pra cima, fica tranquilo, tá dominado. Tinha que falar com a senhorinha. Coração de mãe ali também. E tinha 3 câmeras próximas, depois eu fui procurar os vídeos, eu falei, cara, esse vídeo vai explodir na internet. E as 3 câmeras quebradas ali, perto, até da polícia. Ia render cortes. Mas rapidamente chegou policiais que treinavam comigo ali, inclusive, pegaram ele, levaram, né? Eu deixei meu telefone com a senhora, falei, ó, se ele quiser ser internado, eu ajudo, a gente... Mas ela não ligou e, né, Deus queira que tudo tenha ficado bem para ela, mas... É interessante que o jiu-jitsu é essa arte suave, né? Daí é engraçado, né, porque depois o pessoal foi na academia treinado e os caras falaram que quando eu saí, o pessoal falava, pô, mas como é que aquele pequenininho botou o cara pra dormir tão rápido? Exatamente. Né? Por causa da proporção, né, cara? De certo, o cara é muito maior, né? Mas o jiu-jitsu, ele te dá essa capacidade, né, cara? Se eu saísse dando porrada no cara, estancando o cara no soco, cara, aí é loteria, entendeu? É loteria. Mesmo um cara que não sabe arte marcial, que é mais pesado, mais forte que eu, o cara dá uma lambada, cara... É força bruta, né? Pega em cima na cabeça, às vezes cai e foi, entendeu? E dificilmente uma luta, ela digamos, concluída com os dois em pé. Geralmente embola. Vai embolar no chão, geralmente, e no chão que define o jiu-jitsu, né? Geralmente embola, e uma outra coisa que eu vejo as pessoas falando é assim, mas se vier 2, 3, 4 pra cima de ti, o jiu-jitsu não adianta. Cara... Mas qual é a arte? É muito em si, né? Qual é a arte que... Vamos lá. É que assim... 3, 4, cara. Não, quando se fala de legítima defesa, geralmente é um embate entre 2 pessoas. Alguém tá alterado, né? Quando é uma briga de mais pessoas contra uma, o que é isso? Você estava no local errado, geralmente, na hora errada, com as pessoas erradas. É uma briga de torcida, é uma boate que o pau estancou e tá no meio. Entendeu? Entendeu? Cara, não tem esse negócio. 3 caras decidiram me bater, olharam pra mim na rua e vão me bater os 3 caras. Tu não vê isso. O que tu vê geralmente é uma discussão no trânsito, é um cara que tá alterado. Né? Por causa do evangelho não era, né? Geralmente... 3, 4 não vão te bater por causa do evangelho. Ou local errado ou atitude errada. Né? Isso é importante falar. Nós falamos de armas, falamos de... defesa pessoal. Mas tem um ponto antes desse, né, cara? Que a defesa pessoal é o teu comportamento, né? Esquece a ferramenta, esquece a arma, esquece o jiu-jitsu ou outra arte marcial que você queira. Mas a gente começou num processo de legítima defesa pessoal, nós estamos falando de comportamento. Então... A verdade é que tu vai diminuir drasticamente a necessidade de se defender se tu estiver no local certo, com as pessoas certas,
Isso. né? Exatamente. Fazendo coisas certas. Dificilmente vai acontecer. Cara, quanto tempo que eu dou aula? Quantos alunos meus precisaram de fato se defender na rua? Conto nos dedos. Talvez tenham mais, mas que eu me lembro rápido aqui, são 3. E as 3 eram mulheres. Certo? Ou seja, aquela coisa da desequalização de força, né? Um agressor olhando para a mulher, achando que é mais frágil, e as 3 se desvencilharam do agressor, entendeu? Porque a defesa, a legítima defesa, a defesa pessoal está ligada a isso, né, cara? O seu comportamento, com quem que você está andando, quais são os locais que você está frequentando. Isso. E outra coisa, qual que é a tua postura também, né? Porque a tua postura ela já repele, né? Ela já repele agressores, a verdade é essa. Com certeza. Quem que o agressor procura? O cara cabisbaixo, Exatamente. tá olhando para Exatamente. baixo, tímido, Exatamente. sabe? O cara que... É que nem o leão na selva, lá na África. Ele vai no búfalo grandão lá? Não, vai no no filhote, vai no doente. Vai no doente, vai no filhote, vai naquele que tá meio mancando. Abrindo o bico já. É interessante falando um pouco, voltando, né, novamente ali na questão das armas como defesa pessoal. Cara, Neemias 4, quando Neemias está liderando o povo na reconstrução dos muros, cara, irmão, numa mão era a pá de pedreiro e na outra era a espada. Justamente para, além da autodefesa, cara, repelir, sabe? De povos inimigos. Cara, não, a turma ali tá armada, bicho. Não vou me meter com essa galera não, porque estão armados. E o desarmamento, inclusive, era uma punição divina. Sim. Quando os filisteus atacavam o povo de Israel, em vários momentos, sim. desarmaram eles. Então era uma punição, era algo... Em 1 Samuel, né? a gente- Inclusive, para afiar as facas de cozinha, eles deveriam ir até nos filisteus, lá com os serralheiros, Poder se alimentar. para poder afiar os seus instrumentos para voltar para Israel, porque eles tiraram tudo. A Né? gente vai voltar na equalização, né? Na equalização de força. 5 casas na rua. Eu sou um malfeitor, eu sei que 4 delas o proprietário tem arma e uma não tem. Qual casa que eu vou entrar? Cara, É isso aí. Exatamente. equalização eu não estou aqui dizendo que é a solução para tudo. Né? Porque eu volto a dizer, há uma responsabilidade. A partir do momento que você quer manusear uma arma, talvez a chance de não resposta, inclusive, não exista mais. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Certo? Isso, Compreensível ou não? Ok? O que eu quero dizer com isso? Se você está com uma arma e você é abordado, cara, tu tem que estar sentinela, tu tem que estar um passo antes que o cara que está te abordando, e talvez a possibilidade de não resposta não exista mais. Porque se ele te pega com a arma, ele vai dar cabo da tua vida. Sim. Ponto. Sim. É um novo É nível interessante que no Texas é visível, né? Exatamente. Se tá com a arma, tu tem que mostrar. Isso aqui, ó. É um novo nível de consciência. Isso aconteceu com um amigo meu há anos atrás também. Educador físico, então um pouquinho mais forte. Roubaram o carro dele à mão armada, aqui na lateral da Santa Catarina. Levaram para um lugar ermo, só que botaram na cabeça em algum momento que ele era um policial. Fortinho e tal, né? Corte de cabelo e tal. E daí foram nessa. Não, cara, sou professor de educação física, foi falando aquilo. Não, tu é polícia. Aí levaram numa rua, botaram ele no joelho, um ficou apontando a arma pra ele e falou assim, ó, cara, é o seguinte, se tiver uma arma dentro desse teu carro, nós vamos estourar a tua cabeça aqui agora. Porque eu ainda acho que tu é policial. Os caras reviraram o carro dele, a partir do momento que não acharam nenhuma arma, entraram no carro e foram embora, deixaram no mato. É isso que eu quero dizer com a possibilidade de não resposta, ela pode não existir quando você tem uma arma. É uma tentativa de amenizar a injustiça. De tentar ali ser o mais equilibrado possível, né? Mais equilibrado possível. Senhores, nós já estamos chegando no final do nosso podcast, falando sobre defesa pessoal, né? Como é que, e aí eu pergunto para a SET, né? Tá o fundador da SET aqui, como é que a SET pode ajudar quem está ouvindo, quem está assistindo como é que a SET pode ajudar essa pessoa na legítima defesa? Eu penso o seguinte, pastor. O pastor treina, então vai entender bem o que eu falo, e aí é necessário pelo menos um mínimo de treinamento para entender isso. E aí eu quero já deixar o convite, né? Quem quiser visitar qualquer uma das nossas escolas, vamos até deixar um brinde aí. Se estiver vendo, geralmente a gente dá uma semana de aula experimental para o cara entender o método, né, professor? Vamos dar 2 semanas de aula experimental. Quem estiver assistindo o podcast da Vila. Quem estiver assistindo, tá, tem que falar, ó, eu vi o podcast. Isso. Porque o que acontece? Partindo do pressuposto daquilo que nós já conversamos aqui, que
a defesa pessoal, ela nasce no comportamento. O jiu-jitsu vai te entregar ferramentas que vão mudar a tua cabeça. Obviamente, vai mudar o teu corpo também, vai te dar um ferramental técnico. Tu vai queimar caloria. Tu vai ser capaz de responder a agressões se necessário for. Mas antes de tudo isso, ele vai te dar capacidade comportamental de fazer aquilo que eu falei anteriormente. Estar com as pessoas certas, nos lugares certos, né? Acessando os conhecimentos corretos. A tua postura como um sentinela vai modificar, né? Porque o que a gente vê acontecer no jiu-jitsu, que as pessoas introspectam, aquelas pessoas que tinham uma confiança baixa, né? Baixa autoestima, elas passam a ficar mais confiantes, elas passam a ter uma autoestima melhorada, isso faz com que elas caminhem de forma diferente, cabeça mais erguida, o peito já está mais para fora, né? Ela já não está mais tão dentro de si mesmo. Isso faz com que não só um agressor a observe de forma diferente, mas como ela observe o mundo ao seu redor de forma diferente também. Porque a verdade é que quando você é muito introspecto, quando você tem um problema de autoconfiança muito baixa, uma baixa autoestima, você não enxerga nada que está ao seu redor, né? Você anda sempre, né, dentro daquela cápsula de você mesmo, não observa o que está ao seu redor. Então, o jiu-jitsu é essa modalidade que, além das ferramentas técnicas marciais que ele te entrega, ele é capaz de modificar o teu comportamento, modificar a tua mentalidade. Através de uma mentalidade aprimorada, o teu processo de legítima defesa ele já está instalado no teu software, né? A partir do teu comportamento. Interessante também, como o mestre comentou antes, nós somos a maior escola de jiu-jitsu de Joinville, certo? Temos várias unidades. A unidade onde eu sou professor, a minha unidade é a 7 Bucarém. Academia muito linda. Inclusive. Legal, mais old school, assim, né? Cada uma tem uma característica, né? Muito legal isso. Mas falando do que a gente vive, como o professor citou anteriormente, o jiu-jitsu vai trazer também a pessoa para a realidade. Vou dar um exemplo, um caso bem simples aqui. Entrou em contato comigo um rapaz. Professor, eu quero treinar e tal, quero iniciar, bora lá, aquele gás, né? Não, beleza. Começamos a desenvolver, fiz a recepção dele. Cara, ele bem assim, não, porque assim, ó, eu sou um cara irado, professor. Eu tô com medo de machucar os teus alunos aí, ó. Eu vou chegar aí, cara, eu vou... Gadareno. O cara era... Eu pensei comigo, olha só o mundo que ele vive, né? Um cara nunca treinou, sem técnica, sedentário, com vários... um psicológico totalmente desorganizado, abalado. E o jiu-jitsu, quando chega lá no tatame, os adolescentes lá já dominam, colocam 100 quilinhos, já monta, já vai colocando o indivíduo no seu devido lugar. Vai tratar ego, vai tratar essa ilusão que ele tem dele mesmo, né? Que se ele der um soco a alguém, ele mata, né? Ele vai criando coisas irreais na sua cabeça. E o jiu-jitsu vai trazendo para a realidade, né? Porque lá você é finalizado, você finaliza, você batalha de verdade todo dia. Todo treino, o teu ego lá é tratado. Isso. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Né? O que é interessante também é que a 7 também tem um treinamento, né, voltado para as crianças. Né? As crianças são bem-vindas ali, tem espaço kids, tem os treinamentos, né, das crianças. Específicos, Isso, né? Ali na 7 Bucarém a gente tem... Tanto é que o nosso plano de aula para as crianças é diferente. Hoje, a 7, a gente enxerga como uma academia da família, realmente. O pastor citou lá no início, né? Os bad boys, toda aquela... Não, esquece tudo isso aí, toda essa imagem que, infelizmente, a nossa arte trouxe no passado. Hoje, você entra na nossa escola, é academia... É da diarista, do médico, aquele cara que levanta 5 da manhã para ir trabalhar, vai ter espaço ali, a criança, o senhor, o mestre tem alunos lá de 70 anos, enfim, tem espaço para todos se autodesenvolverem e terem a sua melhoria ali dentro do nosso tatame. Isso é uma coisa importante de ser dita, porque eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque às vezes a gente é tão apaixonado pelo jiu-jitsu, né? E a gente fala para as pessoas, o jiu-jitsu, eu posso falar daquilo que nós ofertamos, que é o 7 Jiu-Jitsu, né?
porque de fato, infelizmente, nós ainda temos resquícios de algumas academias que não entenderam ainda essa ferramenta incrível que o jiu-jitsu é. O que eu quero dizer com isso? Só tem a 7 que trabalha direito, não estou dizendo isso, mas uma coisa que eu sempre falo quando tenho oportunidade, quando você for procurar uma academia de jiu-jitsu, faça uma aula experimental em mais de uma escola. Não se matricule na primeira escola que você entrar, porque você precisa ter um parâmetro para medir qual que é a escola que tem método, qual que é a escola que tem disciplina, qual que é a escola que de fato encara a arte marcial de forma essa formação integral do ser humano, né? Porque senão, infelizmente, talvez você possa cair, como em qualquer área profissional que existe na sociedade, na mão de um profissional não tão qualificado, não tão uma filosofia um pouco distorcida, e aí, de fato, sim, pode ser algo negativo ao invés de positivo. Uma experiência ruim, né? Então, assim, só tem a 7 que faz direito. Não, temos outras, mas faça aula experimental em mais de uma academia para você mesmo poder tirar suas próprias conclusões. Antes que eu esqueça, né, professor, nós estamos usando camisas 7 Store, você encontra em nossa loja virtual, 7jiu-jitsustore.com.br. Temos o seminário do Royce, eu acho que as vagas já encerraram, né? Lenda. Mestre, Acho que tem mais uma vaga, Olha só, eu não sei. disputadíssima. Na verdade, fechou bem rápido as vagas, né? Mas é um evento com um número limitado de pessoas, por conta, inclusive, do espaço, né? Mas, cara, sinceramente falando, pisar no mesmo tatame que o Royce, para quem faz jiu-jitsu, é uma experiência única, né? Eu acho que talvez seja como, sei lá, pisar numa pista de Fórmula 1 com o Ayrton Senna. Talvez. Algo assim. Se não fosse o Royce, talvez nós não estaríamos aqui falando de jiu-jitsu. A verdade é essa. Foi ele que mostrou... Ele que mostrou pro mundo o jiu-jitsu. Né? Daí, às vezes, o cara que não tem o princípio de honra dentro do coração dele, e eu já ouvi pessoas falando isso, né? Mas no tempo dele ninguém sabia jiu-jitsu, era fácil. Tá bom? Então, eu boto um cara... Tu tem 79 quilos, eu boto um cara de 120 na tua frente, que é faixa preta de outra modalidade, tu vai ter que lutar com ele e mais 2 depois ainda, na mesma noite. Se tu fizer isso... Pouquíssimas regras, sem regra nenhuma. Então, assim, cara, verdade é que o que ele fez, né, precisava muita coragem para fazer o que ele fez. Ele nem tinha lutas nem de jiu-jitsu na época, ele era o cara da família que não tinha lutado, e já botaram ele para provar que, assim, cara, a gente não precisa de um lutador profissional, a gente precisa de alguém que sabe jiu-jitsu, entendeu? E botaram ele lá. Bacana. Fez o que tinha que fazer, né? Incrível. Royce Gracie. Ok, vamos para as nossas últimas palavras, então. Alexandre Marciano, por favor, deixe suas últimas palavras aí para os nossos ouvintes. A minha última palavra está em Colossenses. Deixa eu ver. Veja só que bonito. Falando em legítima defesa, em defesa pessoal, use isso aqui, Suportem-se uns aos outros. Perdoe as queixas que tiverem uns dos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, é muito fácil, né, a gente querer exacerbar sentimentos não tão adequados que estão dentro de nós. Mas o que nós precisamos fazer de fato é olhar para o outro com compaixão. Claro, como homens, ter a capacidade de defender os nossos, de prover, de cuidar da nossa família, como homens que somos, mas nunca perder esse olhar de amor, esse olhar de compaixão, esse olhar de cristão, de que sabe que todos nós somos falhos, somos pecadores, né? O Diego erra numa coisa, eu erro noutra, o pastor erra noutra. Todos nós carecemos única e exclusivamente do amor de Jesus sobre as nossas vidas, e é esse amor que nós precisamos replicar sobre a face da terra. Show de bênção. Padilha, suas últimas palavras, meu irmão. Eu preciso citar aqui o Cântico de Salmos, de Salomão, né, o 127. A gente fala tanto de se proteger, da autodefesa, do nosso cuidado, de estar ligado, estar atento, mas a gente tem que crer no Senhor no final de tudo. Isso. Se o Senhor
Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, pratiquem o amor, busquem clareza no Evangelho, busquem clareza bíblica. Nós cremos que ela é o nosso manual de fé e de prática. Estas seriam as minhas palavras a todos os ouvintes, telespectadores do podcast da Vila. Beleza. Bom, eu deixo aqui as minhas últimas palavras com uma citação de um puritano chamado Oliver Cromwell. O cara foi bem importante no puritanismo inglês. Ele diz o seguinte: confie no Senhor, mas deixe a tua pólvora seca. É isso aí. Beleza? Aí, os. Valeu, galera. Tchau.